Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Hashtag Nasci Pra Vencer. e hoje estamos aqui com um convidado especial, meu amigo, o pastor, vereador Paulo Monteiro. Olá, pastor. Olá, pastor. Olá, pastora. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto com os irmãos. E vamos lá, nós vamos começar mais uma entrevista, não é não, pastora? Isso mesmo. E como o nosso programa, que você já sabe, tem o nome Nasci Pra Vencer, nós vamos falar um pouquinho hoje com o pastor Paulo sobre isso. Pastor, antes da gente tocar no assunto que nós gostaríamos de falar com você também sobre a questão da vereança, nós queremos saber quem é o pastor Paulo, da onde o pastor Paulo veio, porque a gente sabe que o senhor nasceu para vencer. Mas conta um pouquinho dessa história pra gente. Esse vencer é Cristo, né? Porque antes de conhecê-lo, não era nada. Era mais um derrotado no meio à multidão. Eu vim de uma família espírita, pastor, e minha mãe, minha bisavó, avó, todo mundo servia os espíritos. E nós sofríamos muito com isso, até porque passávamos necessidade. E eles serviam as entidades e nós em casa passando necessidade. Eu via isso, além dos problemas familiares que minha mãe tinha, sempre com vários maridos, entre aspas, e não dava certo. Não tinha perspectiva de vida, até porque eu era muito novo, mas a referência que eu tinha não era positiva, muito negativa. Então, esse hashtag Nasci Pra Vencer, ali no momento, eu não estava vendo. Foi quando eu conheci, me convidaram para conhecer o Senhor Jesus. Que bênção. Aí começou a abrir, porque na verdade então era uma família bem instável, emocionalmente, financeiramente. Conta um pouquinho, quantos irmãos o senhor tinha? Isso era no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro. Atualmente, na época, éramos 3 irmãos. Eu sou o mais velho. Tenho meu irmão do meio e minha irmã caçula, e ela tinha acabado de nascer. Minha mãe, empregada doméstica, como eu disse no começo, vários homens, mas nunca dava certo com ninguém, então volta e meia ela ficava sozinha e ela ainda tinha que trabalhar para sustentar a família. Então, basicamente, eu cuidava dos meus irmãos para minha mãe trabalhar fora. E era uma comunidade no Rio de Janeiro. Não era uma comunidade, a gente não morava na comunidade, mas passava bastante necessidade. Sim. Porque minha mãe herdou a casa da minha falecida avó, e mesmo assim a gente passava necessidade por conta de só minha mãe ser a provedora do lar. E aí eu tinha que me virar nos 30, e volta e meia minha mãe aparecia com um novo homem. Então era uma nova pessoa dentro de casa e a gente tinha que conhecer e se ajustar. E aí gerava muitos problemas, né? Porque não era a mesma cabeça, Sim. Pessoa que a gente nunca viu. Então eu tive muitos problemas também com meu padrasto na época. Pensei em suicídio. Já fugi de casa umas 3 vezes, se não me engano, ou até mais, por conta desses problemas que eu tinha dentro de casa. Fora os problemas espirituais, que eu tinha insônia, via vulto, escutava vozes, tinha muito pesadelo. Então, isso foi acarretando muitos problemas em mim. E aí eu fiquei doente, fui diagnosticado até com uma doença, não sei se o senhor já ouviu falar, elefantise, que Sim, vai inchaço, crescendo, né? Isso, vai crescendo a perna, então minha perna ia crescendo e doía muito. E aí, isso eu tinha uns 13 anos na época. Aí foi quando alguém me apresentou o Senhor Jesus. Até então ali,
eu não tinha nenhuma noção de que eu poderia ter um outro rumo de vida, porque era o que eu estava vivendo. Era a sua realidade. A minha né, realidade. Aquilo que eu estava vivendo ali no momento, não vi uma luz no fim do túnel. Eu via que as pessoas, meus vizinhos, até conhecidos, tinham uma família direita, todo mundo tinha uma família direita. Mas eu acho que eu não poderia ter, porque já tinha aquilo ali na família. E quando buscava uma referência dentro da própria família, isso eu digo no parentesco, indo um pouco mais longe, questão de primos, tios, eu não via também. Então eu pensava, se todo o conjunto familiar é assim, eu acho que eu vou ter que ser assim também. E isso afetou demais. Quando o senhor, então, encontrou realmente a Jesus, né? O senhor tinha que idade? Era na adolescência ainda? Eu era muito novo. E foi muito assim, muito repentino, porque eu não esperava. Eu não tinha essa preocupação de ir para uma igreja ou pensar em procurar algo espiritual para a minha vida, porque até fugia do que eu tinha dentro de casa. Porque o senhor já vivia uma religião. Na verdade, essa religião, então, que o senhor falava assim, então, ser religioso não vale a pena. Era isso que o senhor pensava? Exatamente. Então eu via aquelas cenas e eu não gostava, não me adaptava. Tanto é que, se eu me recordo bem, eu fui no centro da minha avó, se não me engano, umas 2 vezes e eu não gostava de ir mais. Eu não me dava aquilo ali. Me sentia pesado, então não era agradável. Então eu nunca tive esse lado de procurar algo espiritual para a minha vida, primeiro por ser muito novo. Então, adolescente, entrando na juventude, quer diversão. Então não buscava isso. Mas ao mesmo tempo, sofria muito e chorava muito, pastor. Porque apesar de não aparentar isso para minha mãe, para os meus pais, para os meus amigos, eu, na calada da noite, eu só chorava, sofria. Por muitas vezes eu vi meus padrastos, né? Eram outros, muitos, às vezes até agredindo minha mãe. E isso me abalava psicologicamente. Então juntava muita coisa. Trouxe muitas feridas para o senhor isso? Bastante. Para isso eliminar da sua vida levou um bom tempo? Bastante tempo, pastor. O que o senhor encontrou na igreja quando entrou, então? Eu me sentia muito pesado, muita responsabilidade para um garoto. E aí eu vou voltar só um pouquinho aqui, só para concluir, pastor, o que eu quero dizer. Fica à vontade. Um dado momento da vida da minha mãe, ela não tinha condições de nos bancar, então minha tia nos adotou. E aí eu fui criado até uma idade com a minha tia, que eu tinha tudo do bom e do melhor. E depois eu voltei para minha mãe. Então teve uma reviravolta muito grande. Uma desestrutura familiar. Exatamente. Totalmente. E aí eu tinha uma visão de família. Quando eu fui para minha mãe, totalmente o contrário. E aí tive que assumir responsabilidades que não eram minhas. Exemplo, cuidar do meu irmão e da minha irmã. Arrumar a casa, fazer comida. Era muito novo e eu tive que aprender tudo isso. Fora os problemas que eu já citei aqui, que ao longo foi passando. Então isso foi me machucando demais. Eu tive sérios problemas psicológicos. Eu posso afirmar isso para o senhor, que se não fosse Jesus, acho que hoje eu seria mais uma estatística aí de pessoas com problemas psicológicos. Graças a Deus, então, você pode agradecer, então, por ter encontrado em Jesus, né, essa luz e te iluminar e te fazer hoje esse homem que o senhor é, esse homem que pratica o bem, esse cara amigo, uma pessoa amigo, uma pessoa amiga, uma pessoa que nos trata bem, né, pastora? Uma pessoa que leva sempre um sorriso. Cara, isso é demais. Não é verdade, pastora? É que quem olha assim, conversa com o senhor, às vezes não pensa tudo que tem atrás aí, a história atrás, né? Porque às vezes a gente olha e fala, olha lá o pastor Paulo, hoje vereador, mas ninguém fala, olha lá o pastor, o que ele superou para chegar até aqui, né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem o
o que está por trás de tudo isso, a história, né? Que eu creio que o senhor foi escolhido pelo Senhor Jesus, né? Então o senhor tem uma história de nasceu para vencer, disso. Com certeza. Mas para tudo isso acontecer, também houve uma história lá atrás, né, pastor? Que o senhor superou com a ajuda de Jesus, né? Foi o ponto crucial na minha vida. E aí aconteceu assim muito repentinamente, porque eu estava na rua nesse dia e um vizinho da rua de cima, ele me convidou para ir num culto. E era o meu, posso dizer, um amigo de infância, que eu tenho muita gratidão a Deus por ele. Eu não esqueço o nome dele jamais. O primeiro nunca esquece, né? O nome dele é Wagner. E ele chegou e falou assim, olha, vamos lá na igreja comigo? E aquilo foi espantoso, porque eu tinha uns 14 anos, e molecada na rua, você não vai fazer um convite para ir numa igreja. Para ir numa igreja, você vai para um outro lugar. E aquilo me chamou a atenção, igreja. E a princípio eu pensei que era até uma igreja tradicional, como, posso falar, pastor? Eu pensei que ele tinha até me convidado para ir para uma igreja católica. E aí ele falou, não, olha, vamos na igreja comigo. Mas na minha cabeça era igreja católica. E aí eu falei, olha, hoje não, mas não vai faltar a oportunidade. E fiquei martelando aquilo. E aí chegou num sábado, no culto dos jovens, que ele falou, não, hoje vai ter lá um encontro com os jovens. Eu falei, é jovem, então é diferente. Eu tenho muitos jovens lá, então eu vou. E aí chegando lá, não era igreja católica, era uma igreja evangélica. E foi maravilhoso, porque eu cheguei com muitos problemas, inclusive a insônia, as dores na perna que eu tinha. E naquele culto, o pastor fez a oração, a dor que eu tinha saiu na hora, não desinchou, mas já não estava doendo. Eu dormi à noite. Que bom. E eu não tive mais pesadelos. Eu apelei para o racional, pastor. Eu pensei, caramba, se num dia que eu fui, já me aconteceu tanta coisa maravilhosa, a dor na perna tinha sumido. E aos pouquinhos, aquele vermelhidão, e foi desinchando minha perna. E eu percebi que eu não estava tendo mais pesadelo. Eu tinha pesadelo de tudo que é tipo, pastor. De pesadelo morrendo, de caindo de um prédio, de arma de fogo. De tudo que é tipo que o senhor possa imaginar. E a sensação de estar naquela situação. Às vezes acordava até suado, ofegante, por conta disso. Mas depois que eu fui à igreja, nunca mais tive isso. Então a sua conversão, depois chegou na igreja e se converteu, aí sim, Deus abriu o seu entendimento, curou as suas dores, curou os seus traumas. Claro que foi um processo, né? Mas vamos falar então no próximo bloco sobre depois da conversão do pastor Paulo até chegar ao pastorado, tá bom? Como que foi esse pastorado? Mas no próximo bloco eu te espero lá com essa entrevista super bacana.